mais um episódio do Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e tenho que dizer que há algum tempo eu estou querendo abordar esse tema aqui no nosso programa, que você que nos assiste todo domingo, antes do Domingo Espetacular aqui na Record América, já sabe. Eu sou advogada de imigração de dia e super heroína das informações imigratórias aos domingos, porque o meu papel é entreter e informar, trazer informações para você, imigrante brasileiro que nos assiste todo final de semana, que nos acompanha nas redes sociais e que sabe que viver o sonho americano é muito mais possível quando você tem informação. Então, todo domingo eu trago um convidado ou convidada que vai falar de algum serviço ou produto ou novidade, informações que podem fazer da sua jornada nos Estados Unidos muito melhor. E olha, entre cobras e lagartos ou entre gatos e cachorros, a minha convidada de hoje vai falar de um assunto que, sem sombra de dúvidas, impacta homens e mulheres e o melhor amigo do homem. Eu vou bater um papo com Yasmin Froni, da Froni Pets. E eu tô com esses dois fofinhos aqui atrás. Yasmin, seja bem-vinda. Muito obrigada, Renata. Cadê os cachorrinhos? Não trouxemos. Os cachorrinhos, né? Hoje veio só a informação dos cachorrinhos. Veio informação. E Yasmin, eu já conheço você há algum tempo, já acompanho seu trabalho há algum tempo. E é aquele tipo de coisa que quando você está aqui nos Estados Unidos e você está pensando em mudar uma família, você pensa no green card humano, você não pensa no green card pet. Exato. Como nasceu a Froni Pets? Tá, então, a Froni Travel Pet, ela nasceu quando eu ainda estava no Brasil, porque durante mais ou menos uns 5 anos eu trabalhei em um complexo veterinário, onde eu descobri o meu amor por animais. A princípio eu trabalhava no setor de hotelzinho, e aí começaram a aparecer demandas de pessoas querendo ir para fora, mais ou menos em 2014, que teve aquele boom de brasileiros mudando e tudo mais. E aí eu comecei a me especializar, né, em documentação sanitária, naquela época ainda não era muito comum. Consultoria para acompanhamento em cabine, era mais comum só os despachantes, né, os brokers que a gente fala. E aí comecei a me especializar, iniciei meus processos para a Europa e depois, em seguida, comecei a atuar também para os Estados Unidos. Em 2017 me mudei para cá, continuei trabalhando ainda no Brasil com essa empresa como consultora deles à distância e depois acabei trazendo a minha própria empresa e hoje, né, sou registrada no USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que me dá essa licença e essa autorização para poder fazer esse transporte e acompanhamento dos animais de maneira oficial. É obrigatório para qualquer pessoa que vá fazer de maneira comercial o transporte de animais, que a gente fala que é o nanny flight, é o babá de voo, né? É um termo usado aqui. Olha, quando eu vejo essa situação, essa dinâmica do que você faz e o crescimento e a expansão, porque há 10, 15, 20 anos atrás você não trazia nem a roupa, que dirá o cachorro. Exatamente. E hoje em dia, a realidade da pessoa que se muda para os Estados Unidos, Yasmin, é da que volta para o Brasil também. Sim. Porque o brasileiro que morava aqui, principalmente o que mora ou morava em situação irregular, ele vinha com a calça jeans, um lenço, um documento para ele poder ir embora depois de alcançar as suas vitórias financeiras, né? Mas hoje não, o brasileiro vem para montar família e parte da família é o pet. Sim. Então, para quem está nos assistindo aqui, eu acho que a minha maior curiosidade, que foi que a gente discutiu recentemente, ninguém pensa que quando você é deportado ou você é forçado, né, a sair dos Estados Unidos, Sim. e se você tem um animalzinho, você tem que coordenar para a saída desse animal. Inclusive, eu já vi casos onde uma pessoa foi barrada de entrar nos Estados Unidos e o maior desespero dele é que no apartamento dele estava o cachorro dele, que ninguém tinha acesso ao apartamento para poder até alimentar o cachorro. Imagina, algo que eu como advogada nunca passou pela minha cabeça. Como que você trabalha atuando, ajudando essas pessoas, Yasmin? Então, eu tenho tentado ajudar bastante a comunidade brasileira, principalmente, né? O fato de eu ser brasileira, meus clientes, a maioria deles são brasileiros e eu tenho em todas as situações, inclusive nesses assuntos não só de deportação como de impedimento, né? Como você falou, já atendi casos assim, pessoas que saíram daqui para poder, com uma expectativa de férias, né? Faço também atendimentos de brasileiros que vão passear e querem levar o pet para voltar, mas que por circunstâncias de imigração não conseguiram reentrar.
E aí é onde entra toda essa logística. No momento da questão da emergência, foi direcionada, designada uma pessoa, mas é muito importante que todas as pessoas que tenham animais, né, os tutores de animais, tenham essa conscientização de que se você tem um pet, você precisa ter um documento mesmo, deixando essa guarda, vamos dizer assim, né, para uma pessoa que possa ter condições de estar com o seu animal na sua ausência, não só em deportação e em impedimento, mas até mesmo um acidente, um falecimento e até mesmo uma hospitalização, né? Então, assim, são diversos fatores. E aí é onde eu entro, porque como autorizada a fazer isso de maneira oficial pelos Estados Unidos, eu tenho uma licença, um registro, no qual eu sou apta a transportar os animais de maneira oficial. Então, as pessoas às vezes me questionam, mas como você vai levar o pet para transportar ele se a documentação não está no seu nome? E eu sempre explico, porque eu sou registrada. Então, eu faço isso de maneira comercial, ou seja, a documentação vai em nome do tutor, mas eu sou apresentada como holder, como uma autorizada a estar fazendo aquele serviço. E atualmente tem sido até mais comum a procura de saídas, né? Pessoas que estão não só em deportação, mas até mesmo decidindo mudar, não voltando para o Brasil somente, mas indo para a Europa ou indo para outros lugares. E aí tem essa necessidade, poxa, minha mudança, muita coisa para pensar, um momento de relocação, a gente pode ajustar para você me ajudar? E aí a gente faz todo, né, consultoria, não só para quando eu vou acompanhar, mas quando a pessoa precisa também sozinho, né, se ela vai viajar com o próprio pet, eu também posso ajudar. Mas tem casos que a pessoa não quer, não pode, não tem tempo, e aí é onde ela me contrata para que eu embarque com o animal no lugar dela. Seja indo antes, depois, junto, de todas as formas. O pessoal da companhia aérea já sabe que quando você chega tem um cachorrinho ou um gatinho. Eles às vezes gostam também, porque já chega tudo mais organizado e não tem problema. Nas vistorias do TSA sou eu que faço tudo, que lacro a caixa, que faço toda a documentação. Então, eu procuro ser sempre bem organizadinha com tudo, porque eu já sei como eles trabalham. Falando rapidinho, até em relação à questão de especificação de bolsa de transporte, que é uma coisa incrível, cada companhia aérea hoje tem a sua medida. E existe uma companhia aérea que, a gente não precisa citar nomes, mas que ela exige uma medida que é quase impossível de você conseguir achar uma bolsinha. E aí o Brasil, como sempre pensa em tudo, né, montou uma bolsa sob medida para essa companhia. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas que eu consigo ter a possibilidade de dar consultoria, eu consigo instruir elas até com pequenos detalhes como esses, que elas não têm nem imaginar. Com qualquer outra pessoa que às vezes não tem esse conhecimento. Eu já presenciei na minha frente no aeroporto pessoas tendo um embarque negado por ausência da bolsinha e eu lá feliz com o meu cliente para embarcar. Yasmin, não existe detalhe pequeno quando a gente está falando de uma situação de compliance, porque imagina, eu que sou advogada, eu sou mãe, eu tenho uma cachorrinha, eu até recentemente, assim, eu já tive cachorro, né, na minha vida nos Estados Unidos, não havia me dado conta da complexidade que é se mudar com um animal de uma cidade para outra e de um país para outro. Parece algo que é simples, e eu vejo, às vezes, a gente vê nos grupos de Facebook, que é algo que, né, a brasileirada, a gente tá ali interagindo, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, e todo mundo acha que é muito fácil, vou pagar um amigo para levar, e não é assim. Exatamente. Porque você tá levando um ser vivo que pode ser portador de doenças, né? Precisa cumprir com regras, inclusive a gente estava conversando aqui, eu moro no condado de Broward, eu moro na Flórida, né? Quer dizer, minhas roupas estão na Flórida. Eu moro onde tem caso. Em breve, Massachusetts vai ter roupa minha aí também, porque a USA for All tá chegando lá. Mas eu tenho uma cadela, a Canela, né? E tem várias situações de regras que passaram aqui por cima. Como a que você estava me falando, que é a obrigatoriedade de registro. Isso, o registro da tag, ele é obrigatório não só no condado de Broward, mas na Flórida de modo em geral. Então, você que tem um pet, se você não sabe, você sempre ao fazer a vacina de raiva, né, o Rabies Vaccination, você tem 30 dias para registrar o seu animal no condado. E esse registro é para que você tenha uma tag. Eu até esqueci de trazer, eu ia trazer para mostrar uma medalhinha, né, o meu chihuahua foi registrado, né, porque eu tenho que dar o exemplo. Você tem que dar o exemplo. Mas
esse registro, ele permite que esse animal possa ter livre acesso e a um controle populacional também, para que o condado saiba, né? Inclusive, existe até diferenciação de taxa para animais que são castrados e animais que não são castrados. Então, caso você tenha um pet e não faça o registro, no condado de Broward especificamente, existe um citation, né? Uma multa que pode chegar a $600. Então, é bem sério. Se você tiver em um ambiente que tem vários animais, você for questionado e não tiver, você pode ter um problema. É interessante porque a gente vem da terra do caramelo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, do Brasil agora. Do Brasil, mas até isso está mudando. Sim. Eu já moro aqui há 23 anos e a gente às vezes faz uma comparação com um Brasil que era e não um Brasil que é. Porque hoje a gente já tem mais regulamentação, a gente tem até um tratamento, uma indústria pet mais sofisticada, vide-se pelo fato que a complexidade que você encontra para trazer e levar esse animal também. Agora, você falou uma coisa interessante. Eu, como advogada de imigração, teria preocupação com um cliente vindo do Brasil para cá com o visto de turista ou de qualquer lugar para passar férias com um animal. Não é pelo animal, é pelo indício de que talvez aquela pessoa está pensando em permanecer por mais tempo. Você tem visto que tem estado mais difícil trazer animais do Brasil para cá, Yasmin? Então, duas coisas que eu ia te falar sobre isso. Primeiro, em relação a essa questão da associação com visto de turista, acho que eu vou dizer que é a pergunta mais feita por todas as pessoas quando elas pensam em vir, mesmo que seja para um planejamento de mudança depois aqui de situação migratória, como até mesmo para passeio. Mas eu sempre explico duas questões. Hoje, dentro da regulamentação americana, não existe nenhuma proibição para que alguém que tenha um pet possa vir do Brasil ou de qualquer outro país, desde que essa pessoa tenha um visto válido. Então, o CDC, hoje, com as novas regras que a gente vai tentar falar um pouquinho, determina que somente tenha um visto ou um status assim que você possa entrar. Mas naquela época da pandemia, houve uma restrição que aí só podiam entrar animais de portadores de green card ou então de cidadãos americanos. Então eu explico para as pessoas o que os Estados Unidos é um país extremamente pet friendly e hospedagem de animais aqui é algo bem caro. Então é meio que comum que os americanos normalmente já viajam com seus animais porque é mais barato você pagar no seu hotel a taxa do pet do que a diária de um pet num hotel de pet. Então, isso é uma coisa bem interessante que eu sempre falo para eles. Então, nós brasileiros, né, às vezes temos esse pensamento do medo de ficar associado que vai ficar, mas quando o brasileiro chega nos Estados Unidos e se depara com uma quantidade de animais no aeroporto, de outras nacionalidades também, né, até essa questão que a gente teve de restrição e de mudanças na regulamentação desde agosto do ano passado, que foi onde mudou tudo, né? A gente vê uma diferença. Então, as pessoas têm esse medo, mas eu explico que hoje, para você trazer um pet do Brasil para os Estados Unidos, não existe nenhuma restrição, desde que você tenha um visto válido, mesmo que seja de turista. Se você, hoje, pudesse dar uma dica mais valiosa, eu tenho um animal, eu viajo para o exterior, o que é a primeira coisa que essa pessoa deveria fazer, Yasmin? Eu diria que seria ela verificar a exigência sanitária do país que ela está indo, porque cada país tem uma exigência diferente. Então, eu tenho muito problema, às vezes, com clientes assim. Eles entram em contato comigo e, às vezes, eles já fizeram tudo. Já compraram a passagem, já fizeram todos os procedimentos e eles não se informaram das determinadas exigências. Existem diferenças de regulamentações diferentes para a Europa do que para os Estados Unidos, mas especificamente falando um pouquinho da nova mudança, de agosto do ano passado, 1º de agosto para cá, os Estados Unidos determinou uma regra que seria parecida com a da Europa. Então, ele passou a exigir sorologia de raiva para cães, que não se aplica para gatos, mas se aplica para cães, assim como a Europa já fazia por muito tempo e faz até hoje. E aí as pessoas começaram a ter dificuldade, inclusive até as próprias companhias aéreas, para entender essas mudanças da regulamentação e todo mundo começou a dizer que pronto, Estados Unidos não pode mais entrar cachorro. Está banido, não pode entrar, acabou. E aí teve uma reviravolta que na verdade é um processo que mudou completamente e que sim, de fato hoje o pet não é mais como antigamente, 2017 era só vacina de raiva e só isso. Hoje em dia tem uma série de documentação, uma série de preparos, inclusive de quarentena no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, se o pet vier sem sorologia. Existem pontos de entradas específicos, ou seja, cachorro não pode entrar mais por qualquer aeroporto, somente 6 aeroportos nos Estados Unidos inteiro. Então tem muita coisa, como você falou. Primeira coisa. Para ficar aqui o dia inteiro. A primeira antes de coisa, comprar a passagem, se
conhecer as sobre regras. as regras. Cada país tem a sua, mesmo dentro da Europa, cada país tem a sua. E para os Estados Unidos também tem sempre mudanças e atualizações. Olha, eu já saí daqui com vontade de tirar um passaporte para Canela, não de jeito nenhum. Canela ia me levar à loucura num avião. Mas, gente, para você que assistiu Conexão Imigração USA de hoje, eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa com a Yasmin Froni, da Froni Travel Pets. Mas, no domingo que vem, talvez não com essas fofuras dos cachorrinhos, né? Mas com muita informação e entretenimento, a gente está de volta aqui na Record Américas, no Conexão Imigração USA. Eu espero vocês lá.